Porque eu sou vaidoso? Talvez. Porque eu tenho grandes pretensões? Talvez. Mas se eu tivesse tanta vaidade, tantas pretensões, talvez eu estaria fazendo outra coisa. O exercício mesmo, irmãos, é caminhar e entender o que Deus tem me chamado. O meu coração quer entregar para o Senhor os melhores dias. 40 anos de idade, até os 60, eu quero produzir o máximo que eu puder para o reino. E eu sei que isso tem um custo altíssimo. Por que começar com Abraão? Pois é, eu podia começar com outras coisas, mas atribuíram a Abraão, irmãos e irmãs, que ele é o pai da fé. E por causa dessa igreja, numa semana de louvor, que começou a minha angústia. Porque a proposta era falar de Abraão como um homem da fé e tal, lá em 2018. E quando eu me debrucei sobre Abraão, eu comecei a perceber que na fé de Abraão tinha uma coisa muito mais de processo, de caminhada, do que de fato convicção. Não sei se os irmãos entendem o que eu estou falando, mas o Abraão é aquele que Deus fala, vai para uma terra, e a terra que Deus manda ele ir, a terra que o pai queria ir. Se você prestar atenção lá no texto, você vai perceber que o pai de Abraão, o seu Nahor, ele queria ir para uma terra porque ele estava frustrado, o filho dele havia morrido. O Abraão, que a gente tem como pai da fé, casou com a Sara, que era uma mulher estéril. Pensa numa família que não ia dar nada. Uma família que o pai está olhando para o filho e fala, um morreu, e o outro casou com uma mulher estéril, não vamos ter nada, que essa família acabou, vamos embora daqui. E o pai coloca no coração uma frustração para seguir. O pai morre. Quando o pai morre, e aqui olhando o texto não fala tudo isso, porque ali é genealógico, ali é só uma coisa assim. Quando o pai morre, o Abraão fala, bom, vamos ficar por aqui, é aqui que vamos lá para a terra que o pai queria ir. E ao ir para esse lugar, o Abraão ele está olhando e está dizendo, eu vou viver de pensão. Eu estou traduzindo para os nossos dias, tá, irmãos? Porque ele ia viver da herança, e Deus fala, sai da terra da tua parentela. A gente sempre olha para isso achando que Deus está chamando Abraão para ir para um lugar, e ele é um homem cheio de fé, cheio de convicções, mas na verdade ele está olhando a frustração de um irmão que morreu. E eu não sei se você já experimentou a morte de um irmão, mas dizem que é algo muito terrível, muito triste. Ele está experimentando a orfandade, ele está casado com a Sara, que não vai ter filhos, porque já está avançado em idade, e Deus fala, então sai daí, não é para ficar aí. E aí parece que é um pouco da nossa história, o que é que Deus tem no individual para a gente. Aí olhando para esse camarada, eu percebo que tem horas que ele mente, desculpa hoje a conversa tão franca assim, mas tem hora que ele mente quando os reis perguntam para ele se a Sara era sua esposa, ele diz que não é, que é sua irmã. Os irmãos se lembram dessa história? Então, irmãos, a fé é esse negócio que Deus fala vai e a gente fala para onde? Ele fala, você já sabe onde é para ir. É para aquele lugar da frustração, é para aquele lugar em que não vai ter fruto, é para aquele lugar em que você, quando Pedro e Tiago e João estão lá a noite inteira tentando pescar, eles voltam e Jesus fala, volta para o barco lá e vai lançar a rede. E aí os caras falam, a noite toda a gente tentou. Então, irmãos, o que é a fé? A fé é voltar os olhos para aquilo que a gente percebe que não vai ter mais nada que nos garanta. Então Abraão é esse camarada que me assusta um pouco, depois a gente vai passando por outros, pelos profetas, por exemplo, e eu vou percebendo o tempo todo, eu não vou falar do livro todo para vocês comprarem lá, mas a ideia é dizer o seguinte, irmãos, o Senhor Jesus está nos chamando para experimentar a fé. Você tem fé no quê? No que você tem depositado a sua fé, Deus está dizendo que é para você ou parar ou avançar. Então, começando por Abraão, a gente percebe que o lugar que Deus chama é o lugar da frustração.
A igreja está acompanhando o raciocínio? E você fala sobre a igreja primitiva. Explica para nós, o que é essa igreja primitiva? Os irmãos vão ver lá no texto que quando a gente fala da igreja primitiva, a gente está falando de uma igreja. Irmãos, irmãs, a fé, ela precisa do contraditório. A fé precisa de alguém dizendo para você, não vai dar em nada. A fé precisa de alguém dizendo para você, para com isso, que isso é bobeira. Todas as vezes que alguém se levantar contra você, contra aquilo que você acredita, que você tem convicção, que você tem certeza que foi Deus que mandou você fazer, quando você tiver certeza, pessoas que você menos espera vai dizer para você, tem certeza? Vou usar o exemplo da minha mãe aqui, ele sempre põe ela enroscada, mas eles estavam indo para o meu casamento e ela sentada no banco de trás com a Olga, eu já estava vestido de marido já. Ela falou, tem certeza que você vai casar? Mãe, agora não, mãe. Faz essas perguntas não, porque eu já estou nervosão. A escolha da profissão dos adolescentes, a gente chega para o pai e fala, decidi, eu vou ser dançarino. E o pai fala, você é doido? Dançarino não. Irmãos, irmãs, Deus nos chama e nesse chamado Ele vai confrontar o que Ele está chamando. E na igreja primitiva o que a gente percebe? E eu queria que você prestasse atenção nessa frase, porque essa frase era importante. A mesma igreja que recebe o Espírito Santo, capítulo 2, é a mesma igreja que vai matar o Estevão. É a mesma igreja que apedreja. Ah, pastor, não é a mesma, eles estão reunidos, eles estão ali juntos. O Estevão está dizendo algumas coisas, incomodando aquele povo, dizendo, Deus me chamou para uma grande obra, as palavras do Estevão incomodam, e o Estevão é morto. Se você ler Atos, você vai perceber que quando um se levanta, outro se levanta contra. O apóstolo Paulo está dizendo, eu vou para Jerusalém, as comunidades, as profetisas, as pessoas estão dizendo para o Paulo, não vai, e ele fala, eu vou. Então, quando a gente está falando de igreja primitiva, irmãos, porque a gente gosta muito de romantizar a igreja primitiva, mas a igreja primitiva é essa igreja que Deus derrama o Espírito Santo, e se você olhar lá, olhe lá com paciência, Atos 2, tem gente recebendo o Espírito Santo e tem gente do lado dizendo, tão bêbado. Esses daí estão cheios de mosto, cheios de vinhos. Então, irmãos, o exercício da fé é esse exercício de não sabermos se a gente está sendo contraponto na caminhada do outro. E aí eu não sei por que Deus me fez subversivo, que é, basta alguém dizer para mim que não é possível, que aí vira obsessão. Se você disser para mim que não é possível uma coisa, que esteja no meu coração, aí eu vou fazer questão de ver se não é realmente possível. Então, irmãos, de forma prática para a nossa interação nesta manhã, Deus está te chamando para alguma coisa, e essa coisa, para dar certo, precisa que haja levante. Amém? Tem coragem para isso? As pessoas que se levantam contra são instrumentos do próprio Deus para que você possa avançar. Diagnóstico médico é o próprio Deus dizendo, e agora, o que você faz? Esse é o exercício, e a igreja primitiva está recheada disso. A igreja primitiva está cheia de contraditórios. Eu queria desafiar você nessa manhã a olhar para o seu grão de mostarda e dizer, se você tiver a convicção do tamanho desse negocinho que você está segurando na mão, não há contraditório que te segure. Bem lembrado aqui no professor Kanashiro, porque esse grãozinho pequenininho
pequenininho que está na sua mão é só o primeiro passo. Não dá para saber o tamanho da árvore e a quantidade de frutos. Deixa eu pegar um exemplo pedagógico aqui. Isso aqui uma amiga veio de Israel e me trouxe. Verdade, é de Israel. Você está com uma coisa hoje. É uma barraquinha de Israel. Vende pastel e grão de mostarda. Deixa eu pegar um. Pegar um. Aqui dá para ver um pouquinho melhor, irmãos. Isso aqui provavelmente é fruto, pequena parte de um grão. Olha a quantidade que dá. E aí a proposta nessa manhã é assim: se você tiver uma convicção do tamanho disso aqui, você não sabe o tamanho que Deus levará de frutos disso. Então a gente precisa se apropriar disso, se encher disso. Só que a gente tem vivido uma nova fé, num novo tempo, de pequenas convicções, de falta de coragem, de muita covardia, de muito cansaço. Mas a gente já fala sobre isso. Bom, reverendo, nós estamos lá no vários milênios antes de Cristo. Estamos para os profetas, mais ou menos, o movimento profético começa no século VIII, depois da subida dos reis. Demos um salto para a igreja primitiva, o primeiro século depois de Cristo. Quer falar uma coisa de algum pai da igreja que você gosta muito? Um só. Tá ouvindo? Ah, tá. Vai da igreja. Acho que. Então fala sobre Calvino, então. Você é calvinista? Pois é, irmãos, o calvinismo voltou com uma força profunda, né? Essa é uma pergunta constrangedora, mas assim, o Calvino, ele vai falar de fé, ele vai contribuir com a reforma protestante. Muita gente não gosta, porque a gente fala tanto do Calvino, e aí a gente fica meio assim com um pouco de repulso. Mas o Calvino, na sua proposta de fé, ele vai dizer que a igreja precisa atuar na sociedade, a igreja precisa atuar na política. Para atuar na política precisa de muita convicção, e o Calvino, então, eu dou uma passada rápida, porque o Calvino aqui, para nós, ele é extremamente importante, porque ele vai dizer que pessoas de fé são pessoas que por onde passam, marcam o local que está passando. E aí fica a provocação para a gente, né? A gente, por onde passa, a gente é aquela pessoa de fé que as pessoas olham e falam: meu Deus, quanta provação, quanta luta, esse irmão só sofre, só se dá mal esse irmão. Eu penso que não é bem por aí a provocação da fé. A fé nos leva a ter relevância. A fé nos leva, por onde a gente passa, as pessoas olharem para a gente e dizer: o que é que esse cara tem que eu preciso, pelo menos, observar. Então, dentro lá da proposta do texto, a gente fala dessa convicção do Calvino. Garoto esperto, né, irmãos? A terceira parte é a contribuição, é a síntese que o nosso querido reverendo ele faz. Evidente que ele não vai dar spoiler, porque senão você não compra o livro, né? Mas o que é essa nova fé para um novo tempo? Irmãos, a gente está caminhando para a conclusão, tá? Por favor, não fique ansioso. Mas eu precisava registrar, pelo menos a minha observação, a minha leitura sobre o tempo que a gente tem vivido. A gente tem vivido um tempo de muito cansaço. Muito cansaço. Quem está cansado hoje? Cansado. Estamos cansados, irmãos. Eita canseira que está pegando a gente. Estamos cansados, irmãos. E não é só um cansaço físico.
É um cansaço que tem exaurido as nossas relações. A gente está cansado de esperar, a gente está cansado da política. Os meninos que estão estudando direito já estudam direito sabendo que as leis não funcionam bem. Os médicos estudam sem saber os prognósticos que vão dar. Os psicólogos estão vivendo um período em que eles aprenderam com a sociedade repressora. A psicologia foi inventada ou surgiu em um período em que as pessoas eram reprimidas, em que as pessoas não podiam falar algumas coisas, não podiam se vestir de certas formas. Assim surge a psicologia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem vivido um cansaço intenso. A gente, na minha adolescência, a minha mãe era um pouco mais flexível e deixava. Mas a gente cruza com muitas pessoas dizendo assim que não podia muita coisa na igreja. Alguém viveu isso? Que não podia nada na igreja? Não podia bateria, não podia uma série de coisas na igreja, não podia. Sociedade repressora. Tinha que ter medo do pastor. Tinha que ter medo do pai. Sociedade repressora. E aí a gente foi se libertando disso. E aí a gente começou a dizer assim: não, meu filho pode fazer o que quiser. E casamento, se não der certo, a gente separa. E o que isso tem feito com a gente? A gente está cansado, irmãos. A psicologia hoje não dá conta das relações. Psicólogos aí, ainda está gravando ali para a rede, vai dizer: o que você entende de psicologia? A questão é que o cansaço tomou conta das relações, e por causa do cansaço, a gente não produz mais arte. Então, os irmãos estão acompanhando o pastor? A gente não produz mais arte. A gente está vivendo um período da arte, que tem um teórico chamando da arte do liso. O que é a arte do liso? A gente olha pela tela. No celular, enquanto se eu falar qualquer coisa aqui, você já olha no celular para ver se eu estou falando a verdade ou não. Se eu estiver mentindo, já faz assim: pastor, está errado. Não é nem porque a gente sabe, é porque o Google, o algoritmo, tem nos salvado. A gente está tão cansado que a gente não vai mais no museu. Quer dizer, a gente já não ia. Agora que a gente não vai mesmo. Porque você põe no Google, o Google resolve. A gente está cansado, irmãos. A gente está cansado. A gente se cansou das relações. Então, se alguém estiver nos irritando, a gente bloqueia. Essa semana, pela confusão que teve no Supremo lá, confusão não, né? Aquela coisa, questão política, já teve gente separando os amigos, falando: ó, ai que canseira que eu estou desse cara aqui, da direita, ai que canseira que eu estou desse cara da esquerda. Então, qual que é o nosso tempo? Nosso tempo é um tempo do cansaço. Nesse tempo do cansaço, a gente não se esforça mais, a gente exige transparência. Preste atenção nisso que o pastor está falando. A gente exige transparência das pessoas. A gente quer ouvir uma pregação em que o pregador nos atinja. A gente quer ouvir uma pregação que o pastor fale um negócio que vá no nosso coração. A gente quer ouvir uma pregação que haja transparência, a verdade. Só que se o pregador disser a verdade nua e crua, se o pregador disser: olha, eu não sei esse assunto, eu não domino tal assunto, sabe o que acontece? A gente desiste. Então a gente exige transparência, a gente vive pela transparência. Então ontem eu convidei a André e o Renato para jantar e falei: por favor, não fala para ninguém. Sabe quantos likes de fotos do meu hambúrguer? Mais de 100 likes de pessoas, mais de 100 pessoas souberam o que eu comi ontem depois do culto. Pessoas que deram curtir, fora as pessoas que olham e falam: ó, pastor, olha lá. Pastor, o que o senhor está falando? Eu estou falando, irmãos, que a gente está vivendo uma sociedade em que a gente não tem mais paciência, uma sociedade em que, com todo respeito aos meninos de 30 anos, mas a gente não quer envelhecer, a gente não quer. Esses dias minha mãe está morando sozinha, casou os 3 filhos,
Falei, puxa, se eu tivesse esperado até os 40, eu viveria uma vida de filho único. A gente não quer sair da casa do pai, a gente não quer ter filhos. Eu tive duas e um monte de gente fala, sério, louco. E esses dias eu falei para a esposa, cabe mais um nessa casa. Só de brincar assim, tem gente que já fica revoltada comigo. Pastor, do que é que o senhor está falando? Eu estou falando, irmãos, que a gente prefere o cachorro, o amor de um cachorrinho. A gente não quer mais relações profundas. Não sei se você concorda com a minha leitura, mas eu tenho me debruçado muito sobre isso. Então, qual que é o nosso tempo? O nosso tempo é esse. A gente não quer mais dirigir, Fer. Quando eu estava para fazer 18, eu não via a hora de tirar a habilitação e ter meu carro. Agora os caras olham para mim e falam assim, é louco, para que carro? Estamos vivendo na era do liso. Chama um Uber, já vem a conta, já sabe o endereço, já sabe. Isso é ruim? Não. Mas isso tem também nos travado. A gente tem vivido um tempo de pouca coragem. E fé requer do seu povo. Deus, irmãos, o texto de Hebreus vai dizer que a única forma de agradar a Deus, a única forma de agradar a Deus é com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E para ter fé é necessário romper em coragem. Então esse é o nosso novo tempo. Então o que é uma nova fé para esse novo tempo? Na verdade ela não é tão nova. Ela acaba nos remontando a princípios elementares de dizer, precisamos de ter coragem. Coragem de acreditar que Deus ainda faz curas. A gente está tão inteligente, tão racional, que a gente já sabe o prognóstico médico, qual é o tratamento, quais são os efeitos, se cai o cabelo, se não cai o cabelo, se aumenta o apetite, se tira a fome. A gente já sabe das coisas. E por causa disso a gente não tem mais coragem. Os nossos momentos de devoção são bem de cansaço. A gente vai orar, e eu me coloco nessa condição, vai orar, e começa a oração e a cabeça já está pensando em outras coisas. Sociedade cansada. O que é a nova fé então, irmãos, irmãs? A nova fé vai dizer para mim e para você que a gente precisa de coragem. Coragem para amar, coragem para se relacionar, coragem para congregar. Tem gente agora consumindo o culto. Então durante a semana ele assiste pregação aqui, acolá. Tem uma quantidade de pessoas incríveis que chegam para mim já, doutores em teologia. Pastor, eu vi a pregação do Augusto Nicodemos. Ah, que bom, então você já sabe tudo já. A gente é uma geração agora de YouTube. A gente lê pouco, assiste o comentário do livro no YouTube em 3 minutos, 4 minutos, e a gente já acha que domina o assunto. Então a provocação é sair desse cansaço. Deus dá força, revigora a força daquele que não tem mais força. O profeta Joel vai dizer que os jovens serão homens de fé, traduzindo aqui para a nossa fala dessa manhã. Só que a gente não tem tido jovens com fé, jovens com convicção. Com todo respeito, eu me enquadro nisso. A vontade de desistir é cotidiana. Essa semana eu desisti de ser pastor 6 vezes. E no sábado eu esqueci. Parece brincadeira, mas a gente tem desistido das nossas profissões, das nossas carreiras. A gente não sonha mais. A gente não se aposenta mais nas empresas. A gente tem vivido assim, esse é o tempo. E é preciso que a gente entenda o que Deus tem para a gente nesse tempo. Irmãos, tudo bem? Deu para entender um pouco da ideia? A ideia é o seguinte: nós precisamos entender que Deus requer do seu povo fé. Todas as vezes que você for se encontrar por uma manhã como essa, requer de nós
Fé. Fé para quê? Para entender primeiro que Deus nos quer neste lugar. Segundo, o contraditório é necessário. A gente precisa daquele irmão tribuloso. A gente precisa daquele irmão rebelde, aquele irmão. A gente precisa. E quanto mais gente ruim no nosso pé, melhor, porque a gente avança. Então, irmãos, quanto mais difícil for sua família. Ô pastor, então, não estou entendendo. Eu queria dizer para você, quanto mais você me irritar, mais livro eu vou escrever. Quanto mais a gente tiver que romper em fé, mais Deus vai usar o contraditório. E a ideia é que olhar desde Abraão até o tempo presente, a gente precisa de fé para entender que Deus está habitando nas nossas relações. A gente precisa de fé para entender que a esposa que Deus deu é para a gente ficar até o fim dos dias e encontrar na eternidade. Aí tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que haja em nós fé, fé genuína, fé pura, essa fé que agrada ao Senhor. Então, isto posto, se alguém quiser participar, fazer alguma pergunta, que não me constrange, porque está gravando, pergunta fácil. Por favor, você pode. Pode, você falou que pode, então toma. Você comentou sobre Abraão e a questão do contraponto e da frustração. Só uma pergunta pessoal. Qual é o lugar da sua frustração? Onde Deus mais prova a tua fé? Ô Fer, obrigado por essa pergunta, viu? Sensacional. Irmãos, a sensação que eu tenho, eu queria que os irmãos entendessem isso que eu vou falar, porque nós estamos vivendo um período de transparência e eu quero ser transparente. A sensação que eu tenho é de que eu sou frustrado o tempo todo. Qual palavra entregar para a igreja como pastor? Será que é isso mesmo que Deus está requerindo para a igreja? As relações do casamento, como educar as filhas, 2 bebês em casa, 2 crianças, parece algo tão simples para cuidar, mas tem ganhado uma proporção tão grande assim de olhar para o futuro e dizer, puxa vida, o que serão no futuro? Serão aquilo que eu estou plantando agora, que eu estou semeando agora. Então, qual é o lugar da frustração? 100%. 100%. Mas entendam isso, irmãos, não como fraqueza, mas como um local em que eu olho e digo assim, eu sou totalmente dependente de Deus, preciso do contraditório, não gosto do contraditório, não gosto de pessoas dizendo que eu estou errado, de pessoas me criticando, não gosto, ninguém gosta, mas essas pessoas me fazem me preparar cada dia mais, e esse tem sido então a mobilidade da fé. A mobilidade da fé tem feito com que a gente encaixe a frustração para dizer, Senhor, o seu poder se refaz, se aperfeiçoa na fraqueza. Quanto mais fraco, mais forte. Essa lógica é muito dura. Quanto mais indigno, mais próximo. Então, olha que exercício. O dia que eu disser, estou sabendo tudo, estou santão, eu acho que eu estou endemoniado. A esposa que faz a pergunta. A paz, pastor. A gente vive hoje numa sociedade, principalmente a parte dos jovens, né, que eles são extremamente influenciados, né? Eu lidero um grupo na faculdade, né, que cuida desses jovens, e diversos casos aparecem lá de pessoas com ansiedade, de pessoas com problemas mesmo mentais, né,
ansiedade, psicológicos, exatamente. E assim, eu converso bastante com eles, eu tenho passado, né, orientações que vêm de Deus mesmo para essas pessoas. E para uma sociedade de hoje mesmo, né, que vai ser os futuros líderes da sociedade, foi uma coisa que você falou, né, que a fé ela tem que estar distribuída nas áreas da sociedade, né, e uma coisa que eu sempre tenho percebido é que a gente tem que ser influência nas esferas da sociedade, na arte, na comunicação, no direito, enfim. Que dica você pode dar para a gente, jovens, né, que hoje a gente enfrenta toda uma situação que realmente a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né, e experimentar mesmo assim o novo de Deus e a fé que Ele quer dar para a gente, né, que métodos a gente tem que tomar e o que a gente tem que fazer, quais são as saídas que a gente tem que fazer para poder mesmo experimentar essa fé que Deus quer dar para a gente. Acho que é mais ou menos isso. Pode responder, não sei. Duas coisas que eu queria reconsiderar aqui. Reconsiderar não, é que você falou, você me colocou distante dos jovens, eu sou jovem. Essa brincadeira que eu estou fazendo aqui é só para reforçar essa ideia de que a gente não quer amadurecer, de que a gente fica resistindo, isso é uma resistência à fé. Que dica dá para um jovem para avançar naquilo, a beleza da juventude, e parece que eu já estou distante dela, mas eu ainda quero lutar com isso, é a possibilidade de sonhar. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um cara tocando baixo, o cara estava fazendo algo assim extremamente bonito, virtuoso, lindo no baixo, e eu senti saudade do tempo em que eu sonhava que era possível fazer aquilo. Entendeu o que foi? Tinha 15, 16 anos e eu olhava os caras fazendo uns negócios e eu falava, puxa, um dia eu vou fazer isso. Eu não sei o que aconteceu, porque o pouquinho que eu sabia eu esqueci, não aprendi coisas novas, mas olhando para esse exercício, a fé vai te levar para esse local de sonhar com grandes coisas, com grandes possibilidades. O problema talvez da minha geração é que a minha geração sofreu ali a Poyamichu, olha eu, ousado, vou irritar o Poyamichu. Poyamichu, por longos anos na minha adolescência, o povo dizia assim, ó, engravide de uma bicicleta. Quando você engravidar de uma bicicleta, pensar nessa bicicleta, Deus vai realizar. Engravide de ser presidente de uma empresa, de uma multinacional, engravide de ser o grande publicitário, engravide. E a gente engravidou, mas era lombriga, não era gravidez, era a gravidez da moça lá do Taubaté, sabe? E aí o que acontece? Agora, perando a fase adulta, a gente descobriu que aquilo que disseram pra gente, que era possível ser presidente, ser e tal, a gente descobriu que os chineses chegaram, dominaram o mercado, as multinacionais, a globalização, e aí a gente começou a entrar na faculdade, e ao entrar na faculdade, os professores começaram a dizer pra gente, ó, não basta só uma graduação, precisa ter idiomas, precisa ter pós-graduação, mestrado. Eu falei, tem fim isso aqui. Então qual que é a dica? Não é volte a engravidar porque não deu certo. Olhando para trás não deu certo. A dica é balizar esses sonhos, sonhar mesmo com convicção, ter coragem para sonhar. A gente tem um texto do Franz Schaeffer que diz que a gente é viciado em mediocridade. Eu confesso que eu sou um grande pato. A esposa sempre pega no pé. O que é um grande pato? Não nada direito, não voa direito, anda assim. Então eu me considero um grande medíocre. Isso é bom ou isso é ruim? Depende. Ter consciência disso me faz ter coragem para dizer, não, eu preciso me aprofundar, preciso sonhar. Então quando a editora falou assim, quantos livros? Que resposta dá?
A mesa diaconal hoje pela manhã falou: pastor, quantas pessoas vão estar aqui? Eu falei: vixe, eu convidei toda a minha rede digital, a minha rede lisa, meu relacionamento liso, toda ela, 3.000 amigos. Olha só, tive que mandar minha mãe, eu briguei, falei: mas se a senhora não tiver. A Gisele falou: tem certeza que você quer que eu vá? Eu estou brincando, irmãos, porque de 3.000 amigos, ali o Arruda que chegou atrasado. Ah, é verdade. Já fiz você, né? Irmãos, e aí, tentando tocar aqui, que dica que eu dou? Acho que tem que sonhar que é possível sim fazer aquilo que a gente está no nosso coração. E aí Deus vai colocando um contraditório. E aí Deus colocou um contraditório, por exemplo, no baixo. Sério que você vai fazer isso? Aí chega no Cipava, uma igreja, que tinha 4 baixistas melhor que eu. Falei: quer saber, eu vou desistir, eu vou com o piano que não tem ninguém. Aí eu fico atrapalhando os caras até eu melhorar. Aí chega um pianista melhor que eu, aí eu vou pro violão. Porque no violão dá para colocar 4, 15, 20, não atrapalha. Ah, mas agora você é versátil em vários instrumentos. Não sei não. Então, jovens, importante a gente sonhar. E aí eu queria trazer para a esfera da igreja. Que igreja que a gente tem sonhado? Que igreja que a gente quer fazer parte? A gente tem consumido igreja. A gente quer uma igreja viva, mas a gente tem vivido essa experiência de: eu vou ali porque aquela igreja é a top. De vez em quando eu vou em umas igrejas aí famosas, tem um monte de gente lá, tudo amigo meu, desistiram. Tudo bem, gente? A esposa vai fazer e a gente encerra essa rodada para respeitar o horário. Só me elogia, amor. Você me respondesse para a igreja. Como dissociar fé de religião e como aglutinar a velha fé com uma nova fé para o novo tempo. Como aglutinar sem desrespeitar a fé dos meus avós, mas considerando que nós vivemos um novo tempo. Deu para entender minha pergunta? A primeira pergunta é como dissociar fé de religiosidade, não é nem religião, religiosidade. Porque a gente tem muito isso na igreja, né? Como dissociar fé de religiosidade e como aglutinar a fé do novo tempo com a fé do tempo dos meus avós, por exemplo. Vai almoçar na minha mãe hoje. Olha o jeito que a esposa me trata. Mas eu vou tentar tatear algumas coisas aqui, que é o seguinte: a fé do senso comum, a fé que as pessoas dizem ter, ela está em todos os lugares, todos os lugares. Se você for no estádio de futebol, você vai ver na hora do pênalti, uma galera fazendo assim, certo? Já viram isso? Uma galera fazendo assim, a outra fazendo assim, a outra fazendo assim, e tudo isso tem o nome de fé. Tudo isso quer dizer fé. As pessoas estão dizendo, então, a diferença entre fé e religiosidade é que elas acabam se misturando um pouco, mas a fé, pelo que a gente está propondo aqui, é esse entendimento de que eu tenho algo específico para fazer. Eu tenho algo específico, ela esbarra quase na vocação. A religiosidade é essa coisa que a gente faz porque tem que fazer, a gente faz a figa para o goleiro pegar o pênalti porque a gente faz mesmo. E hoje, quando eu estou lá vendo o Corinthians, até eu faço assim.
Vai dar certo? Não sei, mas eu já falei isso para os irmãos, quando eu era adolescente, criança, que eu ia jogar bola, eu tinha inveja dos meus amigos católicos, porque eles iam fazer as coisas, eles faziam assim, dava certo, e eu não podia fazer nada, eu não tinha nada para fazer, e adivinha, eu chutava para fora. Perdi vários campeonatos na escola porque eu não tinha nenhum talismã para segurar. Foi isso? Claro que não. E aí a pergunta da esposa vai para a seguinte coisa, que é assim, né? Então quando eu entendo que eu tenho essa função individual, que é isso que vai agradar a Deus, que é isso que vai nos congregar, como é que eu faço então para aglutinar a fé dos mais velhos com os mais novos? Entendendo que a fé precisa dessa mobilidade, a fé precisa do contraditório, os idosos precisam dos jovens. Os mais velhos precisam entender que os jovens são de fato irritantes, insuportáveis, barulhentos. Estou agradando os idosos. Mas é importante porque são neles que a gente vê o fruto daquilo que a gente acreditou durante anos. Então, se eu estou aqui sentado na qualidade de pastor, é porque homens e mulheres disseram para mim que era importante ter a fé em Deus, acreditar na família, acreditar em algumas coisas, e aí foram esses homens, aqueles que me mostraram o caminho, aqueles que me mostraram também o contrário do caminho, que tinha homens que eu olhava e falava, meu Deus, só não me deixa ser igual a esse, se eu for igual a esse vai dar tudo errado. Então como aglutinar? E os jovens precisam entender que nós estamos experimentando hoje o fruto de jovens do passado. Essa igreja é fruto de meninos, de moços, de moças que sonharam. A gente precisa avançar na mobilidade, a gente precisa do contraditório e a gente precisa da coragem. Podemos encerrar? Porque são 11h05, eu não quero cansar a igreja e estou com medo já. Sou homem sem fé. Falado. E aí com o Abner a gente encerra, tá bom, irmãos? A paz do Senhor Jesus com todos. Pastor, eu só queria agradecer a ideia que o pastor teve, que é excelente. Estamos vendo realmente dias que precisa haver fé no coração de todos. Homens, velhos, crianças, todos. Aquilo que está escrito na palavra de Deus, irmãos, vai acontecer com certeza, que é o fim desse mundo. Que vão prevalecer sobre tudo, conforme a palavra de Deus diz, que é o amor e a fé. A fé é importantíssima. Então, pastor, eu quero agradecer e espero que a igreja e os irmãos e as irmãs entendam a importância daquilo que o pastor está querendo que vocês entendam. Apenas isso. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Pastor, o Abner me fez a pergunta, vou fazer a que ele não fez, tá? Para devolver o microfone para o Canachis. A falta de credibilidade na humanidade, nos homens, nos nossos líderes, nos nossos representantes, né? A gente vê uma sociedade descrente hoje, sem fé, né? Essa falta de fé que tem levado muitas pessoas, inclusive, ao suicídio, né? Ela pode ser atribuída a uma projeção do que a gente tem experimentado no âmbito humano. A gente muitas vezes está projetando aí, ou transferindo também a diminuição da nossa fé, da nossa credibilidade no eterno, no Deus. Falar de eternidade é quase beirar o ridículo. A gente tem vivido esse tempo e quando a gente olha para a questão de Jesus vai voltar, parece um louco na praça. Quando a gente fala questões que nos balizam, eu tenho
tenho insistido aqui na igreja, que a igreja é esse local que Deus fez para a gente se parametrizar. Temos diversas profissões, diversas faixas etárias, e a igreja é esse local comum que Deus fez para a gente se balizar. E aí, Ronaldo, quando você fala da descrença na eternidade, é muito fruto dessa nova, que eu estou chamando de nova fé, porque a gente está cansado. Jesus vai voltar? Mas isso aí minha avó já falava e dizia que é a avó dela que falava. Então a gente tem vivido, de fato, essa falta de coragem, de crer, de entender os tempos e as propostas de Deus. E aí o desafio, então, para sintetizar o raciocínio aqui dessa manhã, Deus está dizendo que a gente só precisa disso aqui. Consegue enxergar? Nem eu consigo enxergar. A gente só precisa disso aqui para agradar a Deus. A questão é que Deus a gente quer agradar. E Jesus está dizendo que isso aqui é o suficiente para agradar esse Deus que você tem depositado a sua fé. Isso aqui é o suficiente para mobilizar a sua vida, para você acordar todos os dias de manhã, para você ir para o trabalho, para você correr atrás de dinheiro. É isso aqui. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, mas a fé precisa crer que Ele exista. Tem gente tendo fé em uma série de coisas. E aí, Ronaldo, a gente não tem mais fé na humanidade, a gente tem pouca fé na gente, e a gente tem vivido um tempo de pouca esperança. A minha oração nessa manhã é para que a fé genuína invada os nossos corações e a gente tenha coragem de caminhar como povo, de ser inspiração para os mais jovens, e os jovens alegrar o coração dos mais velhos naquela intenção de: puxa, tem valido a pena o meu sacrifício, tem valido a pena o meu esforço. Amém, igreja? Queria agradecer demais vocês que estiveram aqui nessa manhã, o conselho dessa igreja que tem caminhado comigo, acreditado nas minhas coisas, acreditado no direcionamento de Deus, mesa diaconal que deu suporte para esta manhã, minha família, minha esposa, sempre as filhas que têm sido a grande resposta de Deus que insiste em me alegrar. Você tem um domingo na presença de Deus e que a fé do Senhor invada os nossos corações. Amém? Amém. Tem muita gente gostando de assistir Karnal, Pondé, são os caras inteligentes aí que a gente assiste, que declaradamente diz: Deus não me deu o dom da fé. Eles falam isso. E a gente os ouve, porque tem coisas lá que são inteligíveis, são importantes. Mas a gente tem aquilo que Deus e que eles dizem gostaria de ter. Então que você de fato se aproprie do que Deus tem para você, que é fé, que Ele existe, que Ele atua e que todo contraditório vai nos fazer avançar. Amém? Queria pedir para você abaixar sua cabeça, pedir para o reverendo Jair Camilo fazer uma oração nesta manhã. Pedir para o pastor Marcos Arruda também vir aqui, a gente faz duas orações e a gente encerra nesta manhã. Tem bastante livro aí, irmãos. Eu fui um homem de fé, eu trouxe mais de 1000 livros, brincadeira. Eu trouxe uma quantidade de livros, e aí você pode dar de presente, está lá fora, se você quiser uma dedicatória. Se você quiser uma dedicatória, eu faço questão de fazer. É uma boa dica de presente, de evangelismo, ou simplesmente incentivo o pastor. O pastor está mais ou menos aos próximos. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor. Eu cheguei atrasado porque eu também tenho igreja. Mas eu sou de fé também. Falei, não vai acabar antes de eu chegar.
Comprei um livro também, deve levar uns 3 aqui, porque eu não sabia que presente dar no Natal. Eu já vou levar uns presentes aqui, já para dar para quem não tem fé aí. E eu tenho um bocado de amigo que não tem fé, não sei vocês. Mas os meus amigos engenheiros, eles não acreditam nem no choque. Nem tomando choque, os caras não acreditam. Mas eu vim aqui aprender, parabéns, Marcos, seu primeiro livro? Segundo? Primeiro você não me deu? O primeiro ele fez na adolescência, acho que ele tem um pouco de receio. Deus abençoe, parabéns aí por escrever esse livro. Tem muitos outros livros ainda aí, acredite em você, tá bom? E não deixe esses livros aí escondidos, não. Mostra para nós o que tem, a gente quer aprender. E essa coisa que você tem de pensar, de estudar, de saber as coisas, dá para nós. E eu preciso aprender, até porque eu não sei nem que eu vou pregar hoje à noite. Vou levar já esse livro aí. Esse me serve de inspiração, tá bom? Eu falei, agora eu já era o ar. Quando Jesus estava recebendo o batismo, veio a voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me compraz. Quero dizer nessa manhã, este é o meu sobrinho amado em quem me compraz. Né? Que orgulho, que orgulho, que orgulho. Eu também cheguei atrasado porque sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida, lá no Rochidale, estou emprestado, sou da IPI, mas estou emprestado. E também trago aqui o carinho, tem que circular lá na Reverendo Marcos. E lá na Escola do Parlamento da Câmara, uma ideia, fazer o lançamento lá. Já está feito o convite para ir lá na IPU Bereia também fazer o lançamento. Então, conselho, por favor, libere o Reverendo Marcos, porque esse livro tem que caminhar. A nossa gratidão, parabéns, queridos. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Dá um abacuque em quem está do lado, sabe o que é abacuque? Não. Abacuque quer dizer abraço. Tá lá, abacuque, dá um abacuque bem apertado assim, quem está do lado. E Abacuque é um abraço forte, né? Senhor, nós te louvamos por este momento tão precioso, Pai. Eu sou testemunha da trajetória do Reverendo Marcos, desde assim que ele nasceu, Deus. Obrigado pela Beth, pela Cristiane, pelo Marcelo, Senhor, pela Gisele, pelas filhas, Senhor. Pai, eu te louvo porque em todos os momentos o Senhor esteve com o Reverendo Marcos. E neste momento ele está sendo honrado, Senhor, e neste momento também ele está honrando o teu nome, Senhor. Obrigado por essa igreja tão importante na minha trajetória também, e na minha adolescência foi referência para mim, e que o ministério do Reverendo Marcos aqui nesta igreja seja frutífero, Senhor, como tem sido. Obrigado pela editora, Senhor, que está apostando nesses trabalhos, nessas reflexões. Nós abençoamos a editora também, prospera, Senhor, e melhora os negócios e faz dessa editora tão relevante uma potência, Deus, no mundo editorial, Senhor. Pai, que é sobretudo a tua fé, Senhor. Derrama a tua fé, Senhor, que é um bom, Senhor. Derrama a tua fé porque nós estamos vivendo tempos difíceis, terríveis e trevas, e nós queremos crer mais, Senhor. Nós oramos aqui como aquela pessoa no Novo Testamento, nós cremos, Senhor, mas ajuda-nos na nossa falta de fé, Senhor. Pai, que essa fé simples da minha mãe, da mãe do Reverendo Marcos, dos nossos antepassados, ela cresça no nosso coração, Senhor, e que a partir de hoje tenhamos alegria do Senhor, Pai. Pai, nós queremos pedir esse finalzinho, Pai, alegria do Senhor, a unção da alegria, porque o Brasil está triste, Senhor, o Brasil está dividido, Senhor. Então derrama a tua alegria sobre o povo de Deus, e que o Brasil possa olhar para a igreja e ver que é um povo feliz, porque a alegria vem do Senhor. Abençoa o Reverendo Marcos Arruda, dos trabalhos que ele faz também, Senhor, tão importante pregando o Evangelho em todos os cantos da nossa região, Senhor. Nós te louvamos e nós agradecemos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos, obrigado. Bom domingo. Nosso culto às 18, você é convidado. Deus os abençoe. Estarei lá atrás para quem quiser adquirir.